Fala galera, aqui quem tá falando é o Abel Júnior. Eu vou ser o seu anfitrião no PodChat. Tô aqui hoje com o nosso amigo Gustavo Xisto, mais conhecido como Xistão. Fala Xistão, dá um salve pra galera aí. Salve galera, começando nosso podcast, né? PodChat. Chamado PodChat, Invenção minha, direitos são meus, se alguém cobrar. E vamos lá, né? Você quer contar a respeito de como nós começamos aqui ou não? Eu já tinha tido essa ideia do PodChat há muito tempo já, mas eu sempre ficava matutando. Será que dá certo isso daí? Tinha gente falado com um amigo meu, falou assim, viu, por que você não faz um PodChat? Eu falei pra ele fazer, né? Mas nunca foi pra frente assim, né? Aí, umas 2 semanas atrás, eu conversei com o Xistão, né? A gente falou assim, não, vamos fazer então. O Xistão tá ajudando a gente com toda a parte técnica aqui, de instalação, de configurações. Eu entrei com toda a parte econômica, comprei tudo aqui. Basicamente, assinou o cheque, né? Assinei o cheque. Assinou o cheque. Só assina. O que você quer comentar aí, Xistão? Não, eu queria falar a respeito dos podcasts, porque eu acho o seguinte, que querendo ou não, isso eu escutei no... Onde eu escutei? Escutei no Flow. Eu acho que é o Monark que estava falando que a comunicação tende atualmente a migrar para o podcast. A comunicação, ela vai sair um pouco da questão da pessoa assistir, ver vídeo e vai passar a escutar. Eu acho que vai ser... Criou-se uma... Já existia no Brasil, mas criou-se uma forma de comunicação nova, assim, né? Que vai ser consumida cada vez mais, eu acredito. Com certeza, Xistão, eu concordo plenamente com você. Eu acho que os podcasts aí, eles estão vindo para dominar nesse momento, né? Que eu acho que a internet é sempre uma evolução. Os programas de entrevista, quando apareciam na televisão, e depois vieram as lives, as streams. E nesse momento eu acho que a gente está chegando a gente está entrando numa época boa do podcast, né? A gente vai tentar ser o pioneiro aqui em Sorocaba, né? Pelo menos que tente atingir um público. Todo mundo tem uma história para ser contada e é isso que a gente vai tentar trazer aqui nos nossos podcasts, né? Cada um com a sua experiência, com o seu know-how, com a sua ponto de vista, perspectiva, história de vida, na verdade, né? Porque sempre alguém tem uma coisa para contar, isso que eu acho legal, né? E também, uma coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte, que tem que ter debate, tem que ter modo de falar, tem que ter uma treta. Sim, com certeza. Tem que ter porque se ficar os 4 aqui sentados concordando com alguma coisa, não vai ter graça. Tem que ter um fulano para falar A, outro falando para falar B, e gerar uma discussão, e de repente, assim, na troca de ideia, surge uma nova ideia, fala assim, conversei tal hora com o cara, eu entendi o ponto de vista dele, talvez não me convenceu, mas eu entendi o ponto de vista dele. Não, com certeza, aqui então... a gente vai tentar ter uma conversa, um debate amigável, talvez surja alguns momentos de calor, né, de acaloramento. Mas aqui, é né? o que eu tô falando. É o que dá o tempero, Então, com certeza, né? A gente vai trazer pessoas aqui, eu já tô conversando com algumas pessoas interessantes aí que tem umas histórias bem bacanas para trazer. A gente também tá com as nossas redes sociais aí, no Facebook, né, tem a nossa página, que é a @podchatbr. Estamos também no YouTube, né? Twitter e Instagram é @podchatbr. @podchatbr. Todas as nossas redes sociais é @podchatbr. Né, porque a gente tentou fazer com o PodChat, mas o PodChat é no mundo inteiro, né? Então a gente colocou o BR e a gente é o primeirão, o pioneirão aí. Especialmente dessa parte de Sorocaba aí, quiser apoiar, tá apoiando a gente, né? A Sorocaba, região, São Paulo, Estados Unidos, Peru, Terra, Chile, Marte, Argentina. Quiser. A gente tá fazendo propaganda até de Marte aqui, se precisar. Hoje eu fiquei sabendo que existe uma fonte de energia na Lua chamada Hélio 3, você sabia disso? Já tinha ouvido falar, já. Que só é formado na Lua porque a Lua recebe raio ultravioleta sem proteção da atmosfera. E só nessas condições é que é formado. E aí, é formado o Hélio 3. Aí, dizem, né? Algumas gramas desse Hélio 3 é o suficiente para abastecer toda uma cidade inteira, cara, de energia. Eu acho que o futuro é isso daí, né? A exploração de novos tipos de energia, né? Porque, por exemplo, você já imaginou quanto de água que vai nas nossas hidrelétricas para gerar poucos quilowatts, assim, se você comparar com uma tecnologia que você possa trazer do espaço? Claro que tem todo um custo, né?
vai ser muito mais custoso. É muito barato você pegar e fazer uma barragem, deixar a chuva encher sozinho, ou tentar de alguma maneira, né, fazer os rios, né, convergirem para sua barragem e depois só deixar a água cair pela gravidade e gerar energia, que é como funciona, né? Agora, se você tiver que ir para o espaço e outra, eu estava, por exemplo, assim, só comentando, né, eu não sei como é que funciona para segurar esse Hélio 3. Por exemplo, assim, eu estava assistindo sobre aquele, como é que chama? Que eles fazem 2 nêutrons bater um no outro, tem um nome, né? Não é fusor, reator. Colisão, alguma coisa, né? Colisor, que bate dois átomos e faz Cara, tá na minha mente. Que eles conseguem fazer o elétron positivo e o próton negativo lá. Não é fissão nuclear, não, né? É colisão, né? É colisão de alguma coisa. Então, depois eu vou dar uma estudada só pra terminar de comentar aqui, mas basicamente é um corredorzão de não sei quantos quilômetros, eles fazem os átomos baterem um de frente com o outro para gerar carga negativa, para gerar elétrons positivos e prótons negativos, né? Antimatéria, né? Se não me engano, antimatéria. Aí o legal disso, só que o problema disso daí é que você não tem como segurar a antimatéria. Você tá entendendo? Porque ela é invertida. Se ela toca em qualquer outra coisa, ela estoura e gera energia. E eu não sei, por exemplo, será que esse Hélio 3 aí não tem alguma coisa parecida? Não, ele é totalmente estável. Você pode pegar ele e... então ele é uma rocha. É que nem fosse você fazer mineração de ferro. Nossa, mas é muito bacana. Mas acontece que, qual é o custo para você sair daqui da Terra na parte da Lua onde não bate sol? Então, né, na verdade, a parte onde não bate sol é uma parte completamente inexplorada para o ser humano, né? Não. Tipo assim, eu quero dizer não é... Vou voltar atrás. Não é que seja totalmente inexplorada, mas é uma parte, tipo assim, como os telescópios, nada consegue ver lá. Eu acho que as pessoas com certeza aí devem ter... Hoje eu fiquei sabendo, aí que tá. Olha o poder do podcast aí, ó. Escutei, né? O professor falou que tem telescópios em volta da Lua inteira. Nossa, eu já não sabia. Analisando a Lua, porque não compensa mais descer lá. Você coloca as sondas em volta da Lua e fica só de zóio. E foi, né, uma das sondas que descobriu esse Hélio 3. Vocês estão sendo polêmicos. Você acha que a gente vai um dia colonizar a Lua? A Lua... Não. Marte sim. A Lua não. Por que não pode colonizar a Lua? Pode, quem chega lá primeiro. Não, por que não pode colonizar a Lua? Não, porque não compensa. Eu acho que é por causa que não tem água, né? Não, tem água pra caralho. Mas não compensa, cara. Tá fazendo aqui na Lua. Fora a falta de gravidade, né? Não tem, aí eles não têm o principal, né? A atmosfera, né? Como que vai proteger as pessoas? As pessoas vão ter que andar sempre de... Você não tem proteção da atmosfera, né? Exato. Ultravioleta vai vir tudo de pele, câncer de pele, entendeu? A respeito da colonização de Marte. Então, eu acho que não vale a pena você colonizar a Lua, mas vale a pena você colonizar Marte. Porque Marte tem uma atmosfera mais ou menos e a gravidade também não é tão diferente. Que nem a gente vê os filmes, né? Pelos filmes, né? Porque eu nunca estudei Marte a fundo, assim, né? Nunca fui estudar Marte. Mas, pelo que parece, os filmes é um lugar que tem uma gravidade bem parecida com a nossa, né? Eu sei que tem bastante tempestades lá, né? Tempestade de areia, tempestade elétrica. E tem partes que tem bastante luz ultravioleta. Então, vai ser um lugar que você, tipo assim, vão ter que morar em base. Você já ouviu falar de terraforma, um negócio assim? É isso que eu tava que você hoje. chega, tem que fazer o planeta ficar do se jeito comportar que você... Exatamente. como a Terra, né? Por exemplo, não como a Terra, mas se transformar naquele planeta que você vive. Tipo, não sei se você já assistiu um dos Superman, desses últimos aí. Chega o Zod e eles ligam uma máquina para fazer a terraformer, fazer virar a Terra virar igual a Krypton. Só que os humanos todos vão morrer, entendeu? Porque eles precisam transformar o habitat na atmosfera, na quantidade de oxigênio no ar. Tudo isso daí você tem que fazer com os habitantes daquele lugar. Se vamos supor que o ser humano conseguisse chegar em Marte e fizesse uma terraformação, né? Vamos falar assim, trazer para o português. Você já imaginou que se tiver vida em Marte, todos eles provavelmente vão morrer? Porque eles estão acostumados com aquele habitat, né? E também teria que ter muita tecnologia, né? Sim. Por exemplo, eu sempre pensei assim, quando eu era pequeno, eu falei assim, mas por que eles não colonizam Marte? Por que eu não mando umas naves gigantescas lá? Tipo assim, no meu pensamento falava assim, por que não manda umas 20, 30 bombas atômicas num lugar só? Faz um buracão. Mas é o que Elon Musk quer fazer. Então,
não sei a ideia dele, essa é a minha ideia. É igual o podcast. Depois veio o Flow e me copia sem eu saber. Entendeu? Mas então. Mas é o que ele quer fazer. Ele quer fazer isso. Tipo assim, só que daí o problema era mandar as naves, né? Na verdade, eu acho que o primeiro ponto, antes da gente dominar outros planetas, era ter uma estação big no espaço. Não é uma estaçãozinha igual a estação que a gente tem hoje, né? A gente não, né? Estados Unidos, Rússia, acho que China, não sei quem é o acordo que tem a estação que fica aqui, orbita a nossa Terra. Estação... Mir, não é? Mir é da Rússia. Eu não sei como é que a é a ISS é internacional. A Mir é da Rússia e a ISS é internacional. Então, eu acho que o primeiro momento devia... Não sei se você já assistiu a Liga da Justiça, aquela big daquela que o Batman constrói no espaço. Eu acho que tem que ter, primeira coisa, você tem que ter uma big de uma estação espacial lá, que as nossos chamam ônibus espaciais, né? Não nave, né? Nave é muito qualquer coisa, pode ser, né? Ship. Mas tá muito inglês, hein? Julio Iglesias. Julio Iglesias? Sim, hombre. Mas então, aí a questão é, você tem que ter primeiro um porto no espaço, né? Você tem que ter. E eu acho que para você dominar o espaço, você tem que fazer mais dessas, por exemplo, assim. Então, esse professor que eu tava escutando hoje, ele falou que para a humanidade colonizar Marte, mais ou menos daqui 2000 anos. Para conseguir colonizar. Eu tava passando, acho que no Jornal Nacional, antes de ontem, a respeito de um meteorito que tá vindo para a Terra, meteorito, eu não sei, né? Porque tem diferença pelo tamanho, né? Que ele tá vindo e vai acertar a Terra. Daí eles já estão vendo tecnologias. Eu acho que ele tem 500 metros de altura, se não me engano. 500 metros. Parece pouco. Parece pouco, mas um negócio desse... se você cair numa cidade... O que acontece, né? Isso que eu vi em simulação, vídeos, internet, né? Por exemplo, assim, se ele vem e bate no lugar... Primeiro, o peso que ele cai, né? Ele cai com centenas de milhares de toneladas, né? Na hora que ele bate... Os cavacos dele, né, explodem. E aí os cavacos são jogados a quilômetros de distância, explodem também, porque eles vão quicando, né? Sim. Você vai quicando. É igual você jogar uma pedra no lago. Só que o lago é a terra. Pei, entendeu? É mais ou menos isso que acontece, né? E é onde que você... Imagine 500 metros de raio, né? Raio não, diâmetro, né? Diâmetro é todo ele, né? Raio é metade. Então, mas ele tem 500 de altura ou 500 de diâmetro? Não, é 500 de diâmetro, né? Diâmetro é ele, porque ele é redondo, geralmente, né? É a mesma coisa que a altura, né? O raio seria a metade dele. Entendi. Entendeu? Mas a geometria não é comigo, não. Então, astrologia também. Mas então, esse que é 500 metros, mas é grandinho, cara. 500 metros... Não, é muito grande. 500 metros é meio quilômetro. Mas isso eu li rapidamente, que na verdade quem tá atacando essas coisas é o Júpiter. Então, né, na verdade, a gente tem um planeta muito grande no meio de nós, né, que é Júpiter, né? E o bichão lá, se ele soltar qualquer coisa... Eu acho que o ser humano, uma hora vai acabar. Se a gente ir por esse caminho assim, pelo fato de que... você já assistiu Interestelar? Não. Interestelar é um filme bom pra gente discutir qualquer hora aqui. O nosso amigo Daniel Che é um cara que gosta muito desse filme, né? Eu não sei se você já viu aqueles livros que mostram o tamanho das estrelas, cara. Tipo assim, o Sol perto das outras estrelas é um grão de areia. É um grão de areia. Aí você assiste no filme que conforme o cara orbita alguns planetas, o tempo passa mais rápido. Porque pensa assim, não é todo o espaço que tem a mesma... Por exemplo, quando você está no espaço, você é puxado pela coisa que tiver maior, né? Sim, que nem todos os planetas estão rodando em volta do Sol porque Mas sabe ele é por que é puxado? Por causa da gravidade. Então, mas sabe por que ela funciona? Não, ela faz um buraco assim na... Porque, tipo... Eu não sei como é que chama esse plano, mas ela tá ele tá cavando. Exato. É como se fosse explicar. Um tecido. Sim. E aí, eu já vi esse vídeo que você quer falar, que o cara joga pedra no meio e eles ficam em volta. Ou seja, tem um tecido, né? É um vídeo muito legal. Pra quem tá ouvindo aí, é um tecido. E a bola... uma bola, né? O tamanho da bola de boliche, por exemplo. Né? E as outras são de gude, né? Então, ou seja, a bola de boliche tem muita massa. Então, ela abaixa... Afunda bem o tecido, Afunda o tecido, ou seja, ela tem muita massa, muita gravidade. Então, as bolinhas menores, de menor massa, vão ser atraídas para a bola maior devido à força da gravidade. É assim que se explica a gravidade. Por exemplo, essa exploração aí... Essa exploração intergaláctica, vamos chamar assim, né? Na verdade,
introgaláctica e depois intergaláctica, né? Entre elas, né? Mas primeiro intra, né? Para intragaláctica, né? Conforme a gente for saindo onde tem o Sol, a gente vai entrar em outras galáxias que tem planetas maiores e estrelas maiores. Quando a gente passasse nesses lugares, dependendo da distância, o tempo começaria a passar muito mais rápido. As pessoas da Terra, por exemplo, assim, igual o planeta dos macacos, entendeu? A gente só ia chegar ali e voltar, pra gente ia ter passado, vamos falar assim, 20 anos. Pros caras na Terra já passou 2, 3 mil anos, por causa dessa gravidade, quando a gente for chegando perto. A ponto de, em algum lugar, a gente chega tão perto de uma coisa dessa tão gigantesca que eu acho que a própria ônibus espacial seria esmagado por essa... Com certeza. Por essa... Com certeza. Que nem o fundo do mar, né? A gente fala tanto em exploração, né? Isso aí eu já assisti em History, né? Eu sou uma pessoa que gosta de assistir bastante History, Discovery, né? Vários lugares do fundo do oceano ainda não foram explorados, cara, por causa da pressão. A pressão é uma coisa que afasta que uma coisa grande possa descer lá e explorar. Você já imaginou quanto ouro tem no fundo do mar? Cara, eu ouvi falar que você conhece mais do espaço do que dos oceanos, né? Então, você já imaginou se todo o oceano fosse tirado? Nossa. Primeiro que a gente tem que sempre levar em consideração, né? Se o oceano fosse tirado, a Terra ia perder a concentricidade e todo mundo ia morrer, né? Ele faz parte do equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. Eu não sei se essa fonte é confiável, né? Eu vi, acho que num site de notícias na época quando a China ela inaugurou lá a nova usina nuclear, a usina hidroelétrica deles, a Três Dragões, se não me engano, que eles falam que tirou a Terra do eixo, quando eles encheram o negócio de tão grande que foi o buraco que eles fizeram. Agora, não sei se... Que seja 0,005, mas... então, você tá entendendo? Mas mexeram, né? Mas então, é um negócio muito grande, né? Sim. O futuro é o espaço. Não tem muito que você possa fazer com relação a isso. O futuro é espaço, a gente vai ter que se acostumar com essa ideia, cara. Mas eu acho que acho que talvez até nossos netos não vai viver isso. Não, 2024, os Estados Unidos vai pra Lua de novo. Então, mas é o que eu estava falando, a gente volta no nosso assunto, né? No nosso começo do assunto lá, que eu estava falando das estações. Para você dominar o espaço, primeiro você vai ter que ter estações espaciais. Você está entendendo? Mas estações grandes, que vai ter habitantes, pessoas morando lá, vivendo normalmente, você está entendendo? Talvez não igual nos filmes, assim, que tem colônias, assim, talvez até tenha colônias espaciais, assim, que vivam lá e que trabalhem lá. Porque você já imaginou, para você explorar o espaço, a gente vê em filmes buraco de minhoca. A gente não tem buraco de minhoca, assim, controlável. Não sei como eles funcionam, né? Que existem, parece que existem os buracos de minhoca, né? Eu não sou uma pessoa adequada para falar sobre isso. Gabaritada para falar. Exatamente, gabaritada para falar sobre esse assunto. Mas mesmo que existisse, quem que vai ter coragem de pegar uma nave espacial, um ônibus espacial e entrar num negócio desse? Você acha um outro que consegue, que faz? Você acha? Doido pra tudo tem, né? Tem doido pra começar um podcast. Você não viu o maluco lá que pegou o barco lá e foi pra Antártida tentando encontrar a borda da Terra? Viu? O padre do balão. O padre do balão é louco. Você entendeu? Não tá nada, acho. Entendeu, cara? Você acha os caras assim? Não, com certeza. Maluco tem pra tudo, cara. Primeira coisa para você dominar o espaço, eu acho que você tem que ter colônias espaciais, porque não tem como você ficar descendo na Terra. A parte que você mais gasta o combustível, a energia, a chance de explodir, de morrer, é na entrada e na saída da Terra. Que você gasta aqui tanto que cai tudo aqueles tanques, né? Na verdade, ele sai com um ônibus espacial de 200 metros de altura, chega lá fora da Terra, é um ônibus do tamanho de um ônibus escolar. Mas você tá entendendo? Porque o negócio é muita energia para você tirar. E você vê, eu lembro eu era criança naquele ônibus espacial que tava voltando. Esqueci o nome agora daquele ônibus espacial. Tava cheio de americano lá que explodiu, caiu peça em 3 estados lá. É o Apollo 11, será? Não, o Apollo é antes da gente nascer, né? Eu tô falando de faz pouco tempo, quando a gente era criança. É verdade, o Apollo 11 é mais antigo. Bem mais antigo, né? Porque eu acho que o filme é Apollo 13. E o Apollo 13 eles nem pousaram na Lua. Não foi aquele Gênesis? Não, tô brisando. Não lembro, mas eu sei que foi há pouquíssimo tempo. Deve ter tipo 10, 12 anos isso, que eles descobriram que uma parte da fuselagem onde que devia conter o calor estava com problema. Tipo, descobriram depois que todo mundo morreu.
né? Se eles sabem disso daí, porque não falaram pro cara? Sim, com certeza. Os caras falaram assim, ó, não dá pra vocês descerem, vocês vão ter que esperar. O problema, né, você já imaginou quanto tempo é pra lançar uma como é que fala? Uma expedição espacial? É muito tempo, né? Preparo. E outra, né, poucas pessoas dominam isso daí, né? Essa parte de ônibus espaciais, de foguetes, né? Você lembra no Brasil quando tentaram fazer o programa espacial? A sabotagem, entre aspas aí, né? Porque eu não posso falar que foi sabotagem, né? Mas morreu todos os especialistas do Brasil que estavam... Cara, agora que você tocou nesse assunto, me refresca a memória, porque eu lembro vagamente dessa história aí. Não, eu acho que era na época do governo do Lula. O Lula ia lançar, já estava com o satélite dentro, eles iam lançar o primeiro satélite e ônibus espacial, foguete espacial brasileiro. Tava todos os especialistas lá, tudo dentro do foguete, né? E aparentemente deu um curto elétrico, alguma coisa, explodiu, matou todo mundo, meu. E explodiu o satélite, explodiu o foguete e matou os especialistas. Viu, viu? A verdade é o seguinte, a rapaziada não quer que o Brasil vá pra frente, irmão. Com certeza. O índio tava mal acostumado, vamos colocar assim. Aí ele fala assim, porra, se eu for ali no Rio, vai ter um peixinho ali pra mim, só... Se não tiver um peixe, eu pego uma maçã. Pega uma maçã. Se não tiver maçã, eu pego uma jaca. Se não tiver jaca, eu pego uma macaxeira no chão. E o cara vai... Então os caras estavam de boa, os caras estavam vivendo a vida, procriando, entendeu? Quando uma cidade evolui, quando você tinha uma vila com 4 pessoas, vamos falar assim, com 20 pessoas. Essa vila tinha 20 pessoas. Aí um marceneiro lá e um fundidor, né, que é o cara que mexe com a parte de metais, começou, o marceneiro, né, começou a fazer um monte de móveis, cadeira, mesa, tudo umas coisas bem legais, bem bonitas assim, a um preço mais justo. O outro cara lá começou a fazer espadas, começou a fazer escudo. O que acontece? A pessoa da região começa a vir comprar dele. E esse pessoal fala assim, mas por que eu vou ficar indo e voltando? Aqui tem isso aqui. Aí aquela vila de 20 virou 40, aí daqueles 40 veio um cara que cuidava de porco. Aí o cara veio e fez o chiqueiro dele, né? Começou a criar porco lá. Aí veio outro cara para comprar aquelas coisas, né? Porque você tem que ter essa escambo, essa vai e volta, né? Senão ninguém sobrevive, né? Porque você não vai viver só comendo porco. O cara que uma hora que é galinha. Aí o cara do galinheiro vem de outra cidade, que nem o leite, né? Então, aí o que vai acontecendo? Essas vilas foram aumentando. Quando mais você aumenta, mais pessoas moram na vila. Essas pessoas não tinham televisão. Não tendo televisão, eles procriavam. Né? Aí o cara tinha 5, 6, 7 filhos. E o que acontecia? As vilas que mais iam evoluindo, eu acho que demograficamente eles iam aumentando bem mais rápido, né? Por causa dessa comodidade de itens que tem naquela parte. E você ia fazendo vilas, cidades inchadas, né? Eles tinham mais tempo livre. Por causa da facilidade. Por causa da facilidade de conseguir alimento. Com certeza, porque vamos supor assim, o cara queria comer um porquinho, ele ia lá e dava 5 galinhas pro cara, aí que trocava. Né? Na época que não tinha dinheiro, vamos falar assim, né? Outro por dinheiro mesmo, mas indiferente. Já o cara que mora na selva, ele tem que falar assim, ele fica assim, puta, hoje eu vou comer. Aí ele vai pensar assim, puta, o que eu vou comer? Ah, mas aquela parte ali tem urso, se for na América do Norte, né? Fala assim, pô, o que acontecia? O cara tinha que despender de uma parte do dia dele para falar assim, o que eu vou comer para não me comer. E depois tem uma outra questão aí, que são as guerras. Ah, sim, mas eu acho que a guerra vem mais do lado de quem evoluiu mais rápido. Não, mas eu quero dizer, quem evoluiu melhor, assim, tecnologicamente, é porque foi pra briga. Acho que, não necessariamente, mas eu acho que assim, eu acho que você tá, que, por exemplo, assim, sua vila tá crescendo, tá virando horrores. Depois virando horrores, né? Mas tipo assim, a sua vila... Tá bombando. Vamos falar no dialeto atual, né? A sua vila tá bombando, cara. Você tem móveis de lei, você tem um ferreiro top, você tem vaca, você tem porco, você tem criação, você tem fazendas e tal. Aí outra vila tá falando assim, pô, porque as vilas viram reino, né? Porque o que é o reino? O reino é feito para você... Um cara se proclama rei, ele cobra da outra galera, mas vamos supor, para que serve isso? Para ele defender a galera. O rei, ele tá ali porque ele é o rei, ele é o guardião daquele reino. Em teoria, você tá entendendo? O primeiro rei que veio, provavelmente, né? Nunca estudei essa parte, mas no meu ponto de vista de pensar, é assim, existiam as vilas, ninguém mandava em porra nenhuma.
Nem nada. Aí, tipo assim, fala assim, mas pô, tem aquela vila ali, e se eles vierem dominar nós aqui? Daí um cara fala assim, pô, pode deixar que eu garanto aqui. Mas daí vocês vão ter que ficar abaixo de mim, né? Do meu égide, né? Aí ele fala assim, pô, mas aí vocês vão ter que começar a pagar um impostinho pra mim aqui que eu cuido de vocês. E esse cara acabou virando rei. E daí veio a monarquia, né? Que ia defendendo um reino, né? Porque o que ele tá defendendo? Na verdade, ele defende o reino, não as pessoas, né? Ele queria defender o território e os recursos. O mais importante para ele é o território e os recursos. Você está entendendo? E isso foi formando pequenos reinos. Porque com recursos você consegue atrair pessoas. Exatamente. Quanto mais a sua vila progredia, mais pessoas queriam vir morar nela. Consequentemente, pagar mais impostos. Sabe que a vila que todo mundo quer entrar? Estados Unidos. Os caras têm todos os recursos do mundo lá. E os que ele não tem, ele consegue. Compra com dinheiro de outros recursos que ele tem, né? Na verdade, assim, o Brasil se fudeu, né? Essa é a verdade. Por que acontecia? A família real, essa que é a diferença também, eu acho que a gente tem que colocar, né? A família real veio pro Brasil. Ou seja, em teoria que virou tipo uma Portugal. Você tá entendendo? Virou Nos uma Estados extensão. Unidos virou uma extensão. Os Estados Unidos era uma pura de uma colônia. O Brasil virou uma extensão, mas eles não foram muito sagazes, assim. Vamos falar assim que eles não foram muito sagazes. Eles tinham um país 10 vezes maior do que eles, 1000 vezes com mais recurso, território e pessoas, e preferiram ficar lá na Europa. Se talvez Portugal tivesse vindo para cá, a gente tivesse virado Portugal, New Portugal, talvez hoje a gente seria um dos maiores lugares do mundo. Agora você colocou um ponto interessante, realmente. Entendeu? Agora, os Estados Unidos, você sabe por que eles pediram a... Como é que chama? Independência? Independência? Por causa dos impostos. Os caras é muquirana até hoje, entendeu? Tipo, não querem gastar, não. Tipo, o imposto... Entendeu? Pode ver com os impostos mais baratos do mundo. Tipo assim, se então, você pagar nosso imposto... E se a gente fosse uma colônia, tivesse sido uma colônia, full colônia 100%, e não um puxadinho de Portugal? Eu acho que talvez o povo amadurecesse mais e falasse assim, peraí, cara, nós estamos nos lascando aqui. Se você parar para pegar, isso aí eu já vi no History já, um documentário sobre isso. Até a época do Dom Pedro II, a maior frota marítima mundial era brasileira. Pra você ter uma ideia. Teve uma votação. Era forte, não. Tô falando do Brasil mesmo. Brasa? Brasil era a maior frota no Dom Pedro II. Na época da monarquia? Não era monarquia mais, né? Eu acho que já era república. Não, Dom Pedro, pô. Dom Pedro monarquia. II. Então, monarquia. Era monarquia? Claro. Ainda? Não lembro. Dom Pedro era rei, né? Ou príncipe, ou algo do tipo. Era monarquia. Ele teve que ir embora, né? Agora que eu lembrei, quando foi a república, os caras deram o golpe nele, tá certo, realmente. É que a gente não fica, é um assunto que a gente não fica comentando muito, né? Mas depois a gente vai lembrando. Era monarquia. Com certeza, era monarquia. Ele era o imperador, né? Imperador. Aí, continuando, né? Era a primeira maior frota marítima do mundo. Era o Brasil. E naquela época, quem dominava o mar, dominava tudo. Não, o Brasil era top. Na verdade, eu vi que, inclusive nesse documentário do History, eles falam que teve uma eleição nos Estados Unidos que parece que o Dom Pedro II teve 10 ou 20 mil votos. O Dom Pedro I, né, quis ficar aqui, né, no dia do fico e tal. E aí foi crescendo já nessa corrupção, assim, você tá entendendo? Não que foi corrupto dessa parte dele, se bem que teoricamente foi, né? Porque também ele não queria pagar os impostos pra... Teve uma treta. Teve uma treta de impostos, sim. Só que daí eles quiseram dar uma dividida entre eles e Portugal. Aí eu tava vendo uma reportagem esses dias sobre Portugal e Brasil, eles falam que a gente não fala português, a gente fala brasileiro, eles não aceitam que a gente fale português, você tá entendendo? Os Estados Unidos, por exemplo, de falar assim, nós somos americanos, todos nós somos americanos, né? Eles são norte-americanos e a gente sul-americanos, né? Mas eles não se chamam tipo de estadunidenses, eles falam assim, não, eu sou americano. Eles gostam dessa apropriação, assim, né? Tipo, de falar assim, eu sou isso, né? É um patriotismo. A qualquer hora eu queria trazer esse tema do patriotismo, da diferença do patriotismo no Brasil e em outros países, assim, né? Que se você vê o patriotismo dos caras, eles se chamam assim, não, eu sou americano, você tá entendendo? Tipo o Donald Trump falando, não, porque nós somos americanos e vocês não podem entrar, né? Mas se você for lá, que americano mesmo eram os índios, né? Que morava lá e morava aqui, né? Nós somos só os filhos dos conquistadores, né? Eu sinto falta disso aqui no Brasil, cara. Eu sei que é foda a gente, às vezes... Desse patriotismo? Eu sinto muita falta, inclusive. Eu estava assistindo mais um desses documentários do Risto falando que, na verdade, esse patriotismo veio
eles tinham perdido um pouco de patriotismo na época que eles perderam aquela guerra lá pro Vietnã. Ninguém queria mais saber, tipo, nesse documentário falou assim que tinha diminuído bem assim esse patriotismo, assim. Mas depois, quando teve outros atentados contra os Estados Unidos, essas coisas, acabou unindo a galera, você tá entendendo? Como é que eu posso falar? Ah, entendi. Tipo assim, você junta todos contra uma causa, contra um inimigo em comum. E aí você acaba gerando um patriotismo que talvez até muito forte, assim, né? Se você for pensar, né? Mas então, o Whindersson Nunes é uma pessoa que é altamente ele é um influencer mesmo, né? Essa profissão de influencer é um cara desse. Se ele falar assim, não vá mais em um restaurante, acabou. Ele cancela um restaurante, se ele quiser. Não que ele vá fazer, longe de imaginar. Entendi. É uma covardia até o cara usar a influência dele. Né? Mas é isso que eu queria chegar, tipo, no caso do Mil Graus lá, do pessoal, algum famoso que só queira se beneficiar da causa, não vou citar nomes de ninguém que fez isso porque eu não sei, mas se alguém quiser, porque muita gente entrou no jogo, mesmo talvez concordando com os caras, você tá entendendo? Só pelo fato de, vou ganhar um pouquinho de fama, porque ganha seguidores, você tá entendendo? A gente tá num momento que a pessoa faz qualquer coisa pelos seguidores, pelos compartilhamentos, pelas curtidas. Inclusive, quem estiver ouvindo aí agora, por favor, entra nas nossas redes sociais, compartilhe, curta nossos canais de comunicação aí. Se quiser mandar um e-mail pra gente, por enquanto é o podchatbr@gmail.com, né? Nossas redes sociais como o Xistão já falou, @podchatbr, né? No Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Basicamente é isso, galera. A gente inaugurou nosso podchat aqui com esse primeiro episódio. Sempre. Então, a gente vai tentar fazer um pouco de tudo aqui para vocês. Como eu disse anteriormente, né? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para falar. Fechou então, galera? Valeu, um abração. Valeu. Boa noite. Falou e tchau. Não, é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque... Eu ia falar isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou e tchau.